Ela disse que a família foi brincar com espíritos e acabou invocando um. Olha só. Gente, eu sou a rainha das coisas sobrenaturais, tá? Pelo menos a rainha na minha família. Porque o que acontece de coisa sobrenatural comigo desde quando eu sou nova, vocês não estão entendendo. A história que eu vou trazer pra vocês hoje é uma história de... Eu tinha uns 8 anos. Eu sou muito boa pra lembrar histórias. Eu não lembro muito detalhe, mas a história geralmente eu lembro. Principalmente quando a história é muito chocante. Nós morávamos em Goiânia e a minha família tinha uma pessoa da minha família que namorava um homem que tinha uma fazenda no interior de Goiás. Pois bem, marcamos de ir para esse interior, passar o final de semana. Eu lembro que eram mais ou menos umas 6 crianças, tá? E tipo, uns 10 adultos. Enfim, gente, era o final de semana perfeito. Sabe aqueles filmes americanos que todo mundo vai pro lago? Era tipo isso. Por quê? Porque tinha um lago nessa fazenda e nós ficávamos com boia. Ai, gente, que saudade, que vida. Enfim, e a minha mãe, palhaça, sempre gostou de passar susto. De fazer brincadeira com susto, essas coisas. Acho que por isso que hoje, né, hoje em dia eu dou muito susto nela. Acho que eu puxei isso dela. Mas, enfim, eu lembro que as crianças tinham brincado, a gente tinha brincado o dia inteiro no rio. E andamos de barco. Ai, foi ótimo. Tava anoitecendo. Eu lembro que a minha tia tava fazendo doce de leite e queijo. E a gente tava sentado assim. E eles tinham combinado, os adultos tinham combinado de passar susto nas crianças. Beleza. E aí, o susto era... Eu vou contar pra vocês aqui o susto pra eu contar pra vocês a história. O susto era... O namorado dessa minha tia ia colocar... Tinha uma cruz nessa fazenda. E a cruz dava pra ver de longe da casa. Na entrada, quando você chegava na entrada, tinha essa cruz e a casa dava pra ver a cruz e a estrada. Ponto. E essa cruz, eles iam colocar uma vela dentro de um... Eu esqueci o nome, é tipo uma cumbuquinha, só que é uma cumbuquinha de uma... Tipo quando você pega um coco, tira a carne do coco, né, a fruta, e fica só aquela cumbuquinha do coco, a casca do coco. Tem um nome pra isso, eu esqueci. E aí, minha mãe falou, vamos colocar uma vela dentro desse trem, coloca na cruz, alguém vai ver, alguma criança vai ver. E aí, o que a gente faz? O fulano, vamos dar o nome dele de João. O João vai colocar um lençol e vai passar atrás da cruz. Percebe-se que a minha mãe sempre foi, né, muito tranquila, graças a Deus. Aí, beleza, gente, tá bom. Aí, eu lembro que sempre parece que eu que tenho que ver. Só um detalhe, gente, todos os adultos sabiam. O caseiro, a minha mãe, que foi a rainha da ideia, né, as minhas tias, enfim, os meus tios, todos os adultos estavam a par da situação. Beleza. E uma coisa que a minha tia... irmã da minha avó sempre dizia, nunca brinque com espíritos. Pois bem, estava eu comendo meu doce, quando eu faço assim, e eu lembro que, gente, eu lembro da sensação. Eu falei pra minha mãe, que é aquilo? Na cruz. Nisso, a minha mãe, tentando não rir, fez assim, ó. O quê? Nisso, minha mãe falou assim, vamos lá ver. Porque era o intuito, as crianças irem até a cruz ver, que daí o João saía de lençol por trás da cruz e assustava a gente. Gente, vocês não estão entendendo? Assim, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser assaltada, mas eu tenho pavor, eu tenho pânico de espírito. Na minha cabeça, sai assim, ó. Eu prefiro qualquer coisa do que ver um fantasma. E aí, o que aconteceu? O que minha mãe fez? Minha mãe conseguiu fazer todas as crianças e os adultos irem até essa cruz. Beleza, gente. Aí tá, né? Aí, beleza. Aí a gente pegou... Eu lembro que... Eu tinha um primo, eu tenho ainda, né? Ele tá vivo. Ele era pititico, ele tinha, sei lá, 3 aninhos. Ele é mais corajoso que eu. Gente, o que eu fiz? Eu comecei a chorar, eu entrei em pânico. Eu grudei no pé do caseiro e pedi, pelo amor de Deus, por tudo que era mais sagrado, pra ele não ir lá na cruz e não me deixar sozinha na casa. E esse homem ria, e todos os adultos rindo e as crianças apavoradas. Beleza, gente. Ele ria e falava, calma, vai ficar tudo bem. Gente, olha o que ele falava, calma, vai ficar tudo bem. Como vai ficar tudo bem, gente? Eu tava vendo uma vela na cruz. Gente, por fim, esse tio meu pegou o lençol
e passou com esse lençol por trás da cruz. E as crianças gritou e todo mundo, beleza, festa. Ok. Isso era antes da meia-noite, que fique bem claro. Tá bom. Eu lembro que eu chorei muito, gente, eu chorei muito. E os adultos... Gente, olha só a ideia de jirico, né? Isso é coisa de você fazer com criança? Eu acho que a minha família não tem muita noção. Aí, beleza, gente, aí tá. Aí, minha mãe passando mal de rir, os adultos rindo. Aí, depois que contou pras crianças que foi combinado, eles ficaram tipo assim, vocês assustaram a gente e tal. Enfim, né? Se fosse nessa época, tava todo mundo no juizado aí por fazer bullying com as crianças, passar medo nas crianças. Enfim, ok. Foi anoitecendo mais... E começou umas coisas estranhas, começou uns barulhos na casa. E aí eu peguei e falei assim, gente, vocês ainda estão fazendo graça? E aí minha mãe olhou pra cara da minha tia e fez assim, ó, foi você? E aí minha tia falou assim, não fui eu não. Acho que às vezes foi o fulano que deve estar continuando o susto. Só que o fulano tava do lado. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu nessa noite. Aí a gente começou a ouvir esses barulhos e tal, e todo mundo sentou nessa mesa pra comer o doce de leite e tal. Quando a gente olha pra cruz, a gente viu um outro vulto branco passando. E não era o menino que tava vestido de leite. Nisso, a minha mãe aqui, ó, já trancou. De repente, a luz da fazenda acabou. Simplesmente fez assim, ó, e desligou. Tudo, desligou tudo. Vocês não estão entendendo que era grito de menino, não. E era cachorro latindo, e era grito de menino, e era sapo. O sapo fazendo barulho, e era... Gente, vocês não estão entendendo o que virou aquilo. E a gente apavorada. Só que até então a gente achou que era zoeira. Quando eu olho pra cara da minha mãe, tipo, a gente começou a acender o celular... a gente não tinha essas coisas de lanterna. Quando a gente liga os celulares e olha pra cara dos nossos pais, tá todo mundo apavorado. Até achar uma vela pra acender uma vela, vocês não estão entendendo. Por sorte, por fim, acharam uma gaveta que tinha uma vela, acenderam essa vela na fazenda. Beleza. Só que vocês não estão entendendo. A luz não voltava. A luz não voltava e ficava com os barulhos de, tipo assim, batendo panela. Só de lembrar arrepia. Batendo panela na cozinha. E aí, eles perceberam que tinha alguma coisa assim que eles tinham invocado. Beleza. Ninguém dormiu nesse dia. Todo mundo ficou de vigília na sala. A gente... tava tentando, assim, mudar de assunto, falar sobre outras coisas, mas a gente ficou na sala, todo mundo junto. Tá bom. No outro dia, todas as crianças amanheceram vomitando, com diarreia, tá? E febre. Todo mundo foi pro hospital tomar injeção. Eu lembro até hoje exatamente de todas as crianças indo pro hospital tomar injeção. O médico disse que acha que pode ter sido uma intoxicação alimentar por causa do doce. Beleza. Quando nós voltamos do hospital, eu lembro até hoje, lá nessa fazenda tinha uma mureta. E essa mureta, ela era alta. O meu priminho mais novo estava sentado nessa muretinha. Quando, de repente, ele foi empurrado para trás. Gente, ele não caiu assim para trás. Ele voou para trás. Ele caiu, ele foi empurrado de uma forma assim tão séria que essa parte aqui da cabeça dele raspou no chão que os tufos de cabelo dele saía. Resumo da ópera. Nós tivemos que fazer oração, tá? Durante muito tempo, tipo uns 30 minutos, 1 hora. Pedir desculpa se a gente tinha invocado algum espírito. Eu lembro que minha mãe pedia desculpa. Minha mãe acendeu vela, foi ajoelhar pra pedir desculpa por se tivesse invocado algum espírito, para ele ir embora, que aquele lugar era lugar de paz. E assim, gente, foi o pior final de semana da vida da gente. E a gente nunca mais fez graça com essa coisa de mexer com o espírito. Gente, eu acho bizarro. Como que uma pessoa vai invocar um espírito, né? Brincando com essas coisas sobrenaturais e assustando crianças, gente. Pelo amor de Deus, que brincadeira de mau gosto, que família doida, né? Se fosse hoje em dia e caísse aí nas redes sociais, ia ser a maior cancelamento aí com essa família. Porque, poxa, pelo amor de Deus, as crianças chorando e eles fazendo brincadeira de mau gosto. Acho ridículo uma coisa dessa, sinceramente, ó. No fim, eu achei um bem feito, coisa pra assombrar eles, e eles atormentar aí os adultos. E, graças a Deus, depois ficou tudo bem. A gente não pode brincar com coisas sérias desse jeito, principalmente sobrenaturais. Comente sua opinião, o que você achou desse vídeo de hoje. Comente se você já vivenciou algo parecido e até o próximo vídeo. Tchau!